Abra sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 25. Diz assim, ó. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: seu irmão voltou. Por ter lhe recuperado com saúde, seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que te sirvo, Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, e sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que é teu, tudo que é meu, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Bom, eu tenho falado com vocês ultimamente sobre esse assunto, falei em outras ocasiões, mas hoje Deus ministrou forte no meu coração sobre esse assunto. E uma das coisas que eu acho bem interessante é o coração do pai. Você percebe que o pai, quando o filho mais jovem está voltando, ele sai para se encontrar com ele. O filho mais jovem, o pai vai de encontro com ele, vai ao encontro dele porque ele tinha pecado e gastado o recurso do pai com meretrizes e prostituta, mas ele volta arrependido. Mas o pai não foi atrás apenas do filho que tinha errado no pecado. E você percebe então que o pecado não afasta, não permite, não impede o pai de ir atrás de você se houver arrependimento. Mas o pai também, ele vai em busca do filho mais velho. A Bíblia diz que quando aquela festa está acontecendo, o pai vai em busca. E não sei se você lembra, mas essa passagem, a passagem do filho pródigo, nessa passagem, o pai compartilha com os dois filhos a herança para os filhos. O filho mais novo tinha pedido para o pai a parte que lhe cabia, a sua herança. Em outras palavras, ele estava desejando a morte do seu pai. Ele então vai gastar de uma maneira irresponsável. E ele, caindo em si, ele decide voltar para a casa do seu pai. E os irmãos conhecem toda essa história. Mas o que nos intriga é a postura do irmão mais velho. Quando Jesus fala essa parábola, ele está conversando com fariseus, ele está conversando, sabe, com a equipe, com a tribo, ou talvez com o grupo dos religiosos. Jesus está confrontando, dizendo: olha, até atrás de vocês eu vou, para que haja arrependimento. E aí você vai ver que o filho pródigo é aquele que decidiu viver no pecado, mas se arrependeu, e a graça de Deus o alcança. Mas existe um pecado, que esse pecado compromete a bondade de Deus de nos alcançar. E que pecado que é esse? É chamado de o pecado da justiça própria. Diga assim comigo: o pecado da justiça própria. Sabe, esse pecado, ele parece ser bonito, porque não é um pecado onde você vai se esbaldar em coisas erradas. Mas esse pecado da justiça própria
era o pecado que Deus ele estava resistindo. Olhando para essa parábola, você vai perceber que o pecado da justiça própria vai impedir a bênção de Deus de nos alcançar. E o que seria, quando nós falamos sobre lei e sobre graça, nós então podemos entender que nós hoje andamos pelo princípio da graça, diga bem. No livro de Romanos, capítulo 3, verso 19, não sei se você lembra, mas o apóstolo Paulo escreve, ele diz o seguinte, a lei foi dada para que toda boca se cale e todo homem seja culpável diante de Deus. A lei pede do homem a meritocracia, o mérito. O homem precisa fazer algo para ser aceito. É o homem se relacionando com Deus com base nas suas obras. E qual que é o problema de você tentar servir a Deus com base nas suas obras? As nossas obras jamais serão suficientes para Deus. Quem anda pelo princípio da justiça própria, cansa. Por quê? Porque nós não nos relacionamos com Deus fundamentado nas nossas obras. Por quê? Porque a lei, o padrão de Deus é um padrão muito alto. A justiça própria, sabe, é algo que vai nos impedir de desfrutarmos de toda a bondade de Deus. Então você vai perceber que o irmão mais velho, quando ele retorna para a casa do seu pai, olha como é que está escrito. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. Verso 28. O filho mais velho se indignou e não queria entrar na festa. Saindo, porém, o seu pai o procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando esse seu filho, que sumiu com os seus bens, com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo. Diga assim: o Pai sempre virá ao nosso encontro. Mas a justiça própria vai impedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. A religião diz: faça mais para que Deus o aceite. O Evangelho de Cristo fez tudo para que você fosse aceito. A primeira lição que nós podemos aprender nessa passagem que nós acabamos de ler é que a justiça própria transforma filhos em servos. A justiça própria transforma filhos em servos. Esse era um filho, mas ele se relaciona com Deus dizendo: Senhor, Pai, na verdade não chama de Pai, há quanto tempo eu tenho te servido e o Senhor nunca me deu um cabrito gordo. É filho, mas o seu relacionamento com Deus tornou-se um relacionamento de um trabalhador. Se você se torna um trabalhador para Deus, você não vai desfrutar da herança que o Pai tem para você. A justiça própria, ela gera isso. Eu gostaria muito que você
começasse a refletir comigo. Por que esse filho, ele diz, olha, esse teu filho não chama de irmão. Ele estava amargurado, ele estava aborrecido. E tem algumas coisas que não estão escritas, mas eu gostaria muito que você passasse a refletir. Qual que era o motivo de tanta indignação desse jovem? Por que ele ficou tão magoado? Nós temos aí, talvez, duas formas de pensar. A primeira delas, talvez, aquele irmão mais velho era muito amigo do seu irmão mais novo. Eles eram íntimos, brincavam juntos, se relacionavam, compartilhavam as suas vitórias e as suas derrotas, viviam bem. Mas de repente o irmão mais novo decide sair de casa, porque ele queria se aventurar, ele queria viver uma nova experiência. E o irmão mais velho fica com o pai, e agora ele fica magoado, porque ele não tem mais um companheiro. O seu irmão mais jovem mexeu com seus sentimentos, gerando nele uma grande ferida na sua alma. Sabe, a rejeição às vezes vai gerar em nós esse espírito de vingança, a justiça própria chamada de orgulho. Nós não temos o direito de ficarmos amargurados com nada. Sabe, a justiça própria é nós tentando resolver as coisas de acordo com o nosso próprio entendimento. E isso vai limitar a bênção de Deus. Pessoas que andam fundamentadas na justiça própria jamais irão entrar na festa que o Pai tem preparado. Não desfruta da alegria do Senhor, mas vivem completamente amargurados. Então talvez esse jovem, o filho mais velho, ele ficou ressentido porque talvez o seu irmão o rejeitou. Ou nós poderíamos pensar de outra maneira. A segunda hipótese, talvez, seria o irmão mais velho não tinha um bom relacionamento com seu irmão, e eles viviam brigando, havia intriga entre eles, de modo que o irmão mais jovem decide ir embora, e agora o seu pai fica triste, ele vê o seu pai chorando, e o irmão mais velho então decide a ficar indignado com o seu pai, porque, na verdade, com o seu irmão, e também com o pai, porque quando o irmão volta, ele estava muito ressentido, e o motivo da sua indignação, talvez, foi porque ele magoou muito o coração do pai. E agora, ele vendo o pai o recebendo com honras, a sua indignação aumentou de uma maneira grotesca. Ele então diz, olha, esse teu filho. Perceba que a atitude dele, em outras palavras, era uma atitude, a justiça própria, ela gera em nós um sentimento de vingança. Ele não queria que o seu irmão voltasse para casa. Em outras palavras, talvez ele desejasse a morte do seu próprio irmão, porque o seu irmão não era bem-vindo na sua própria casa. A justiça própria também gera em nós uma maneira de querermos nos relacionar com Deus, fundamentado nos nossos méritos. Mas Deus, eu tenho feito tantas coisas, há tanto tempo eu tenho te servido, e o Senhor nunca matou um cordeiro para mim. Eu acho que eu mereço mais. Uma pessoa que está cheia do espírito de justiça própria, ele não consegue ver a bondade que o cerca. Ele sempre acha que ele merece mais. Ela sempre acha que merece mais. E se nós, ao ler o texto, você vai perceber, o texto vai nos entregando algumas coisas muito interessantes. Entre elas, ele começa a falar que na casa do pai tinha pão com fartura. A Bíblia também denuncia e diz
que quando o pai dá a herança para o filho mais novo, ele compartilha para os dois. Então os dois receberam herança. Então o filho mais velho tinha recebido herança, e a herança que o filho mais velho tinha recebido era maior do que a herança do filho mais jovem. Porque segundo a tradição judaica, o filho primogênito tinha direito a 66% da herança do pai. Então ele havia recebido a herança, ele vivia na casa do pai, mas o espírito de justiça própria tinha transformado um filho em um servo, e agora ele está servindo ao pai, querendo que o pai libere mais a ele. E olha que coisa interessante, a justiça própria faz de você alguém que quer se relacionar com Deus, fundamentado na meritocracia. O mundo age assim. As pessoas que dizem que vivem bem na terra, são aquelas que vivem no princípio da meritocracia. Mas os filhos de Deus não podem andar assim. Pessoas que querem se relacionar com Deus, fundamentado nas suas obras, viverão frustradas. A lei diz que nós temos que fazer, a graça diz que nós recebemos pelo grande preço que foi pago lá na cruz. A lei diz, ou talvez a justiça própria diz, eu mereço porque eu jejuei, eu orei, eu dei oferta, eu servi. Mas eu quero que você compreenda o seguinte: quando Cristo se fez homem e morreu lá na cruz, nós então recebemos graça de Deus. E o que seria a graça de Deus? Nós já entendemos isso. A graça é o favor imerecido de Deus. É o homem recebendo sem ele merecer. A justiça própria sempre vai nos levar a vivermos, a nos relacionarmos com Deus, fundamentado nas nossas obras. Mas eu quero que você compreenda, pessoas que vivem fundamentado na justiça própria, são pessoas que desonram a obra de Cristo. São pessoas que de alguma forma elas querem mérito diante de Deus. Eu quero que você entenda que nenhum de nós, naquele dia, vai receber glória de Deus. No livro de Romanos, capítulo 11, verso 36, o apóstolo Paulo escreve dizendo o seguinte: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Pessoas que trabalham ou talvez que servem a Deus, fundamentada na justiça própria, são pessoas que irão viver cansadas, porque nada do que nós fazemos é suficiente, porque o padrão de Deus é muito elevado, a régua do homem é muito limitada. E o que Deus então faz? Deus decide aumentar a régua, enviando o seu próprio filho, ou talvez nós poderíamos mudar isso, dizendo que Deus se fez homem, e veio cumprir todas as exigências de Deus, e lá na cruz ele se entregou por nós, e ele então cumpriu todas as demandas de Deus, e agora por meio dele, nós recebemos toda a bondade de Deus. Então pessoas que vivem, ou talvez que andam na justiça própria, elas, em algum momento, elas vão pedir, vão jogar toalha, vão desistir, porque a obra de Deus vai ser um fardo. Há tempos atrás, uma irmã me procura, ela falou assim: pastor, eu tenho orado, eu tenho feito, e eu estou mal porque eu não consigo dormir até que meu filho chegue em casa. Eu disse assim para ela: irmã, entrega o seu filho para Deus. Pastor, eu já entreguei. Eu falei: não entregou, porque se você tivesse entregue para Deus,
você não estaria tão preocupada. Aí ela falou assim: eu entendi. A justiça própria é o homem tentando centralizar, tentando resolver as coisas de acordo com a sua capacidade humana, com as suas habilidades. O diabo sempre vai tentar nos destruir no momento que você estiver cansado. Ele quer cansar a sua alma, minar suas energias. E a justiça própria, ela gera isso em nós. O filho pródigo estava indignado. Na verdade, o irmão mais velho: há tanto tempo eu tenho te servido. Você não vai receber nada de Deus fundamentado na sua obra. Tem gente que acha que ele tem o poder de mudar a Deus. Ele faz as coisas e diz o seguinte: agora o senhor vai ter que fazer. Tem gente que acha que Deus é um office boy. Se Deus não fizer as coisas do jeito que Ele quer, na hora que Ele quiser, essa pessoa fica completamente revoltada. Mas quem disse que Deus é um office boy? Quanto mais infantil nós somos, mais nós achamos que nós somos bons. Cuidado como você está se relacionando com Deus. O jovem rico vem conversar com Deus, ele diz: Senhor, olha, o que eu faço para me herdar o reino dos céus? Jesus então percebe que a atitude dele era uma atitude da meritocracia, e Jesus fala o seguinte: beleza, então você quer me servir de acordo com a meritocracia, vou pôr para você a lei, observa as leis, observa a lei de Deus, os 10 mandamentos. E o que ele diz? Não, desde a infância eu tenho observado. E Jesus, assim com seu bom humor, fala o seguinte: muito bem, você está de parabéns, seu mentiroso, mas já que você é alguém, para você ser perfeito, pega todos os seus bens, entrega para os pobres e me segue. Aquele jovem não sabia que ele estava cheio de orgulho. A Bíblia diz que aquele jovem ficou com o seu semblante decaído, ele ficou triste, ele vira as costas e decide não servir ao Senhor, porque ele caiu no primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma. Então ele disse que já observava desde a sua infância. Então veja, Romanos capítulo 3, verso 19 diz que a lei foi dada para que toda boca se cale. Não tente servir a Deus fundamentado no mérito. Mas veja, ele sempre vai se comparar com o pior. O que ele diz? Esse teu filho que gastou todos os seus bens com meretrizes. Quando você se compara com o pior, você se sente bem. Então quando você conversa com algumas pessoas aí fora, você pergunta para elas: você vai para o céu? Eu vou para o céu, porque eu não estou matando ninguém, eu não roubo, e eu trato as coisas certinho, eu pago as minhas contas. Ele acha que a comparação precisa ser com os piores, como foi o caso do irmão mais velho. A justiça própria te leva para esse lugar, a se comparar e a se sentir bem, olhando para o pior. E ele diz: olha, esse teu filho nem tem coragem de chamar de irmão. Ele estava julgando o seu irmão, mas não conseguiu tirar a trave que estava no seu próprio olho. Ele considerava-se melhor, mas o que estava no coração dele era um espírito de ódio e de ressentimento. Ele não conseguia liberar o seu irmão. Ele não se alegrou com a alegria do pai. Ou seja, a justiça própria te impede de desfrutar da alegria que Deus tem projetado para a sua vida. Agora é complicado, né, irmãos? Cá entre nós, você tem buscado, porque, na verdade, esse cara aqui tinha uma vida assim bacana. Ele decidiu ficar com o pai, e certamente ele estava trabalhando,
E agora o seu irmão não está mais em casa e ele tem que preencher a lacuna também de seu irmão. O cara decidiu fazer algo bom. E aí quando o irmão volta, quem recebe a festa é o irmão. Olha que revolta. O espírito da inveja tomando o nosso coração. Vai ter momento na nossa vida que nós vamos ter que aprender a lidar com o espírito da inveja, que é chamado também de justiça própria. Você vai perceber que isso acontece com Saul. Saul foi escolhido, Deus ungiu Saul. Mas quando Davi entra em cena, porque ele deu a resposta errada, a Bíblia diz que agora Saul, com o espírito da inveja, tenta matar Davi. E não tente servir a Deus fundamentado nos seus méritos. Sabe por quê? Pergunta para o seu irmão, sabe por quê? Porque você tem um limite. Saul era muito orgulhoso, sim ou não? Quem sabe quem era Saul? Saul era um rei. Saul enfrentava algumas guerras e vencia. Mas teve um dia em que um gigante apareceu. Aquele gigante era o limite de Saul. Saul olha para si, olha para o gigante e diz o seguinte: eu não posso. Porque as nossas habilidades têm um limite. Vai ter um momento em que você vai chegar no seu limite. E se você não depende do favor de Deus, o seu limite vai te parar. O sobrenatural e a graça só acontece para aqueles que creem no favor de Deus, na bondade de Deus, no suprimento que vem dos céus. E talvez você não saiba, mas algo foi liberado para mim e para você, muito poderoso. A cruz que aconteceu há mais de 2000 anos, foi a maior obra realizada no universo. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz o seguinte: Cristo nos libertou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldito no nosso lugar, como está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado em um madeiro. Cristo se tornou maldição, para que nós pudéssemos desfrutar de toda a bondade de Deus. Então não confie nas suas habilidades, não confie no seu potencial, não confie, sabe, na sua eloquência, mas decida confiar na mão poderosa do Senhor. Se você chegou no seu limite e não tem conseguido ir além, isso é sinal de que você está andando pelo espírito da meritocracia, se relacionando com Deus, fundamentado, sabe, nas suas obras. Nós não fazemos nada para sermos aceitos por Deus. Tem gente às vezes que está devolvendo o dízimo ou entregando uma oferta para saberem se Deus pode abençoar eles. Mas não, irmãos, nós devolvemos porque nós somos enriquecidos no Senhor. A Bíblia diz que Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, e essa é a nossa identidade. Nós somos ricos, por isso nós entregamos, ainda que nós não tenhamos muito recurso financeiro. Nós não oramos para Deus fazer, nós oramos porque Deus já fez, já foi realizado há mais de 2000 anos atrás. Nós não oramos para Deus liberar a cura, nós oramos porque Ele já liberou, e nós apenas nos apropriamos daquilo que já foi liberado. Não pode haver dúvidas no nosso coração em relação ao que Deus vai fazer, porque não é uma questão de Deus fazer, Ele já fez. E pela fé nós ativamos todas as promessas de Deus. Então assim, a justiça própria vai nos levar a nos compararmos. Mas saiba de uma coisa, não se compare com ninguém. E sabe, irmãos, a justiça própria é algo muito danoso. Tem uma irmã muito preciosa, mulher de Deus, que eu conheço. E essa irmã, na infância, ela teve que cuidar dos seus irmãos. E eram muitos irmãos. E esses irmãos davam muito trabalho. E ela então dedicou a sua vida cuidando dos seus irmãos. E ela então cresce, casa-se.
E a primeira coisa que ela disse para o marido é: eu não quero ter filhos. Porque a experiência negativa que ela teve fez dela uma mulher com ressentimento. Ela queria um pouco de alívio. E aí o tempo passou, e essa irmã tem sido restaurada pelo Senhor, e ela decidiu agora ter filhos. Agora qual que é o problema? Está muito velha. Está tentando e não consegue. Mas veja, por um tempo, esse ressentimento, essa raiva de ter cuidado dos seus irmãos, gerou nela algo que mudou o coração dela, que endureceu o coração dela, e afastou o favor de Deus. Mas nós queremos que o nosso Deus é um Deus de segunda chance, amém? Nós queremos que essa irmã vai ter filhos, e a gente tem orado por isso. A justiça própria, ela vai impedir os filhos de se alegrarem na presença do Pai. Um filho se afastou da casa do pai por causa do pecado. Outro filho se afastou do coração do pai por causa da justiça própria. Estava dentro de casa, mas não conseguia desfrutar por causa do espírito da justiça própria. Vocês estão entendendo? A justiça própria é um sentimento de vingança. É um sentimento de comparação. É um sentimento de reivindicarmos coisas, de acharmos que nós merecemos. Que o Senhor abra os nossos olhos e possamos compreender que nós não temos direito a nada, e tudo que formos receber, recebemos porque Deus é bom. A Bíblia diz que toda boa dádiva é liberada por causa do nosso Pai que é bom. Hoje eu acredito em algumas coisas assim, completamente fora do que a religião tem pregado. Eu não acredito, irmãos, honestamente, eu não acredito que o diabo dá dinheiro para os homens. Eu não acredito. Eu acredito que o diabo tira. Até aqueles que estão fora do propósito de Deus, que foi o caso do filho pródigo, foi o pai que deu para ele a herança. Mas a Bíblia diz, quando vai olhar a história de Jó, Jó era um homem riquíssimo, ele era cercado com a bondade de Deus. E quando Deus permite que o diabo toque, a primeira coisa que o diabo faz é o quê? Tira todos os bens de Jó. Por quê? Porque o diabo tira. Então Deus é aquele que concede. João diz que o homem nada tem se do céu não lhe for dado. Então é Deus quem dá. Agora o que o diabo fala? O que o diabo faz? Às vezes o diabo, ele só não atua para destruir em alguns momentos, porque ele sabe que o recurso na vida de alguns irá levar essa pessoa a se embriagar com as coisas. Mas é o Senhor que é o Pai de toda boa dádiva. É o Senhor quem dá. É o Senhor quem concede. Eu conversava com alguém essa semana, ela disse o seguinte: olha, existem alguns centros aí que eles fazem curas. Eu também não acredito que o diabo cura ninguém não, irmãos, honestamente. Eu acredito que nesse centro você vai ver que as pessoas que vão lá no centro, ela tem uma dor de coluna, e a enfermidade sai da coluna, vai para o joelho. Sai do joelho, vai para a cabeça, e essa pessoa sempre fica enferma. Porque o diabo não tem poder de tirar a enfermidade, mas ele engana, porque ele é o pai da mentira. João capítulo 8, verso 44. O diabo é o pai da mentira. E ainda que essa pessoa, ela eventualmente venha receber algum tipo de cura, vai ter um momento que a enfermidade eterna vai alcançar essa pessoa, se ela não se arrepender. Então toda boa dádiva vem de Deus. Eu lembro de um irmão que, esse irmão entrou na área de vendas. Ele então disse assim: pastor, eu não tenho vendido mais, porque os caras que trabalham comigo, eles mentem demais para vender. E aí eu só fiz uma pergunta para esse irmão. Foi o seguinte: então você está me dizendo que o diabo tem mais poder do que o Deus que você serve? Aí ele falou assim: é verdade, você tem razão. Tem não. Não tem não. 1 João capítulo 4, verso 4 diz que maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita
no mundo. Então não permita que a justiça própria roube a alegria do seu coração. Chorar com os que choram não é difícil. A Adele participou do primeiro velório da vida dela. Foi semana passada, nós fomos, ela nunca tinha participado de um. Mas você chega no velório, você nem conhece o defunto. Vê todo mundo chorar, o que dá vontade? Você chorar junto. Chorar com quem está chorando não é difícil. Agora, se alegrar com quem está feliz, esse é o grande desafio. O pai então faz uma festa, se alegra, manda matar o novilho. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: olha, se houver arrependimento, o pai está de braços abertos. Agora não tem como você receber o favor de Deus com esse espírito de justiça própria. Essa história não termina bem, porque o filho não tem entrado na festa. Irmão, de verdade, você tem entrado na festa? Tem gente às vezes que você está ali junto, buscando a Deus, e tem gente que chegou agora e já sentou do lado da janela. Aí você vai, como assim? Como diz aquela criança, que show da Xuxa é esse? Como que você fica? Então nosso sentimento precisa: Deus, eu quero ser aprovado. E você vai perceber que nessa parábola o pai diz assim, ó: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é seu. É complicado, irmãos, nós sermos herdeiros de Deus e não desfrutarmos de toda a bondade do Senhor. Quantos filhos estão na casa do Pai, mas estão cansados, estão competindo, não têm se sentido filhos. Há dias atrás, o irmão me disse assim: pastor, eu estou tirando um tempo com a família, porque a igreja está pedindo demais. Aí eu falei assim para ele: irmão, você tem razão. Se você não for aprovado por Deus na sua casa, você não pode nem servir na igreja não. Primeiro é em casa, desfrutando. Mas cuidado, irmão, para você não estar falando algo completamente fora, porque algumas pessoas usam a igreja como fuga. Ele não tem desfrutado do Pai. Ele tem usado pretextos. Ele tem sido um peão na obra de Deus, mas não tem desfrutado da bondade do Pai. No livro de Lucas, capítulo 7, verso 47, você vai se deparar com uma mulher que muito foi perdoada. Jesus foi convidado para entrar na casa de Simeão. Ele faz um banquete, mas o anfitrião, que era Simeão, não fez o que um anfitrião deveria fazer. Ele não centralizou Jesus. Ele não lavou os pés do visitante, que era costume. Naquela ocasião não tinha asfalto. Mas uma mulher, ela percebeu a oportunidade. E ele então lava os pés de Jesus, enxuga com os seus cabelos. E esse anfitrião, ele então começa a questionar dentro do seu coração, dizendo: olha,
se realmente esse é Jesus, esse é Deus, como ele tem falado que ele é, ele jamais iria permitir que essa mulher lavasse os seus pés. Jesus chama Simeão e faz uma pergunta para ele. Eu acho interessante que a sabedoria está em fazer perguntas. E Jesus pergunta a Simeão: se duas pessoas viessem ter com seu credor, e um tivesse devendo 500 mil reais, e o outro tivesse devendo 50 reais, e o dono da dívida perdoasse a ambos, qual dos dois você considera que iria se sentir mais feliz? Ah, Senhor, certamente o de 500 mil reais. Simeão, eu entrei na sua casa, como é costume do anfitrião lavar os pés, você não fez isso. Essa mulher, desde quando eu cheguei, ela não para de lavar os meus pés e de me adorar. Quem muito foi perdoado, muito ama. Sabe, quando nós nos sentimos da casa do Pai, nós então temos encargo em agradarmos o Pai. Sabe, nós temos um prazer de nos envolvermos na obra de Deus. Sabe, se a obra de Deus tem sido pesada para você, pastor, a agenda da igreja é muito corrida. Sim, sim, nós somos uma igreja viva. Somos uma igreja viva. Mas eu quero que você compreenda, se está pesado, é porque infelizmente você está na categoria ainda de servo, trabalhando com Deus, mas a sua mentalidade não é a mentalidade de filho, é a mentalidade de empregado. Senhor, trata-me apenas como um dos teus empregados. E veja que isso aconteceu tanto com o filho que vivia no pecado, como também como o filho que estava na casa do pai. Ele diz: olha, há quanto tempo eu tenho te servido, e o Senhor nunca matou um novilho gordo para mim. Ou seja, eu estou te servindo, mas esse teu filho, ele não chama de pai, ele não tem intimidade, porque a justiça própria vai nos cegar. E sabe, nós precisamos ter uma visão clara de quem é Deus e da sua bondade, porque a medida, não, toca agora, faz tempo. Então veja bem, quando nós vemos o Senhor, olhamos para o Senhor como realmente o nosso Pai, como aquele que nos supre. E uma das coisas que eu acho bem chocante é o seguinte: sabe como é que você exalta Deus? Recebendo de Deus. Uma das coisas às vezes que você vai ver que muitas pessoas acham e acreditam, elas acreditam que quanto mais ela serve a Deus, mais ela agrada a Deus. E para quebrar a sua religiosidade, o que faz Deus se sentir mais Deus não é o quanto você o serve, não é o quanto você faz para Ele, mas é o quanto você recebe dEle. Imagina duas pessoas diante de Deus. Um está fazendo muitas coisas para Deus, e outro está pedindo para Deus. Qual dos dois você acha que vai gerar em Deus um sentimento de que Deus é Deus? A Bíblia diz que diante dos homens melhor é dar do que receber, mas diante de Deus melhor é receber do que dar. Por isso, meu irmão, seja um alguém extravagante na presença do Senhor, um alguém que desfruta de toda a bondade que foi concedida pelo Filho lá na cruz. A nossa identidade hoje é uma identidade de que nós recebemos do Senhor, não pelas nossas obras e pelo nosso mérito. Nós recebemos do Senhor por causa da grande conquista de Cristo lá na cruz.